1 Tessalonicenses, capítulo 3 e 4. 4 instruções sobre fé, amor, santidade e trabalho. Não seja abalado pelas aflições, número 1. Número 2, cresça em amor. Número 3, crescem mais em santidade. Número 4, esforçam-se a ter uma vida honesta. Então, vamos ver nestas passagens e podemos, eu vou começar o capítulo 2, de facto, porque no original não havia divisões entre capítulos. Versículo 17, 2:17, primeiro Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é nossa esperança, alegria, coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor na sua vinda? Não são vocês? De facto, vocês são a nossa glória e nossa alegria. Paulo fundou a igreja de Tessalônica e foi obrigado a fugir da cidade por causa da perseguição. Mas eu tinha no coração um grande desejo, saudade de visitar os irmãos por causa da situação, no contexto da perseguição da igreja. Capítulo 3, versículo 1. Por isso, quando não podemos mais suportar este sentimento de falta e sentimento de se os irmãos têm deixado Cristo, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Então, Paulo enviou seu substituto, seu companheiro, Timóteo, para verificar o estado dos irmãos. Ele é que enviou um relatório para dizer que os tessalonicenses ficaram firmes no Senhor. Então, é muito importante muitas vezes para uma igreja receber uma visitante que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é uma pessoa santo, não qualquer pessoa, mas uma pessoa que quer abençoar uma igreja. Também é importante no meio da aflição de nos rodear por irmãos que nos entendem quando passamos por dificuldades. É impossível andar sozinho com Cristo e ser saudável. É possível não assistir a uma igreja, claro, mas para nos suportar as aflições é muito importante que nós relacionamos com outros irmãos para que eles possam nos fortalecer, animar, ajudar, apoiar e entender. Existe um perigo de ser abalado quando vêm as aflições, as angústias, perturbado até o ponto de desistir na fé. E isto é uma realidade, um perigo para qualquer crente. Se nós pensamos sobre quem recebeu Cristo como Salvador, os nossos amigos, as pessoas conhecidas, podemos verificar que alguns já estão afastados da igreja, afastados de Deus. Quais são exemplos de adversidade? Pode ser conflitos entre familiares, conflitos no trabalho, por causa do estresse no trabalho, pode ser morte na família, pode ser perseguição, falta de saúde, falta de finanças, solidão, pressão da parte da família. Há muitas razões que levam à aflição em nossa vida. E a tentação é para desistir e ficar desanimados. Mas a palavra de Deus diz, somos designados a sofrer. Paulo avisou os crentes em Atos 14, 22, com as palavras que eu vou ler, 14, 22.
fortalecendo os discípulos, quando Paulo foi para Listra, Icônio e Antioquia, e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Há quem prega que não vamos sofrer nada, vai ser uma vida de vitória sem problemas. Isto é uma mentira. Quais são os propósitos de Deus nas aflições? Porque se nós não entendemos que Deus tem propósitos, ao passarmos em aflições, parece que a vida não tem sentido. E na vida de Jó, quando ele sofreu a perda da família, doença e falta de finanças, ele não sabia o propósito de Deus. Um dos propósitos de Deus é que nós, na fraqueza, dependemos mais em Deus. Pode ou não fortalecer a nossa fé, depende da nossa reação. Mas nós podemos ficar com mais fé em Deus. Crescemos mais em termos de sofrimento. Aprendemos mais de Cristo, se o nosso coração está certo. Desenvolvemos a nossa vida íntima com Deus. E conhecemos mais a fidelidade de Deus, a provisão de Deus. Então, Deus tem propósitos na tua vida, se sofres neste momento. Anima-te. Deus tem algo, Deus está a fazer algo na tua vida. Paulo avisou com a antemão que a igreja ia passar por perseguição. Agora, em versículo 5 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, quando estávamos com vocês, já lhes dissemos que seremos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber o respeito de fé que vocês têm, a fim de que o tentador, Satanás, não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Ou seja, tudo que Deus fez através de Paulo caiu e nada feito. O trabalho de Deus em formar uma igreja. Existe um perigo de afastar de Deus quando as aflições vêm, de desviar da igreja, de ficar desiludidos com Deus e muitas vezes culpando a igreja ou o pastor para vários desfeitos ou pecados na igreja. Naquele tempo, o diabo nos tenta desistir da fé, ou ele seduz-nos pelo mundo, os prazeres do pecado, e daí nós saímos do caminho da fé. No livro de Pedro explica uma outra razão pela qual nós sofremos. Diz em versículo 7, capítulo 1, assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que aparece, mas mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, Deus, através da angústia, de problemas, Ele refina a nossa fé, a nossa vida, Ele lapida a nossa vida para ver se a nossa fé fica genuína. E Deus quer produzir crentes robustos como carvalhos, pessoas fortes, pessoas que não vão desistir. Então, não desiste, não deixe de crer em Cristo, não deixe de confiar no plano de Deus na tua vida. Mesmo sendo a vida muito difícil em várias áreas, mas fica firme no Senhor. Esta é a instrução número 1. Número 2, cresça em amor. E quanto mais experimentamos amor de Cristo em nossas vidas, podemos amar as outras. Amor é sobrenatural, não é de nós, está na vida de Cristo, em nosso relacionamento com Cristo diário. Paulo diz em Tessalonicenses 3, depois em capítulo 4, 3, que o próprio Deus
nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. O exemplo é o exemplo do nosso amor por vocês. Então, Paulo pediu a Deus que a fé delas crescessem. E capítulo 4, versículo 9, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus, isso é amarem uns aos outros. E, de facto, vocês amem todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedem. Então, a instrução aqui é para crescer e pedir crescimento de parte de Deus. Alguns irmãos entendem amor de uma maneira prática, ajudam com ajuda física, material, apoio prático. Outros, muitos na igreja precisam de crescer nesta vertente, precisam de ouvir mais do que falar. Quando as pessoas expõem-se, quando as pessoas falam da sua vida, do sofrimento, é preciso mostrar interesse, é preciso animar o outro cuidadosamente, não com palavras ocas, mas com sensibilidade do Espírito Santo, especialmente quando alguém mora na família. Às vezes um abraço fala mais alto do que uma palavra, mas é preciso ter muito cuidado de falar no Espírito Santo quando um irmão, irmã precisa do nosso apoio. Falem uma palavra, mas com consideração perante Deus qual seria a palavra certa, ou não falar, como já falei. Outros dão dinheiro, há muitas áreas do amor, perdoem, suportem, ajudem, mas a ambição, o propósito na tua vida deve ser para amar os outros, abençoar os outros. Pode ser irmãos na fé, pode ser na família, pode ser no trabalho com colegas, pode ser com os inimigos, como Jesus ensinou. Amem-se os inimigos, perdoam os que se perseguem e tratem mal. Número 3, sejam puros sexualmente, seja santo, seja irrepreensível diante de Deus. Nós lemos em versículo 13, capítulo 3, que Ele fortaleça o coração de vocês, de uma oração, para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. O Espírito Santo é santo, Ele é justo, e agora esta é a oração para que os crentes fossem santos, irrepreensíveis, na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Em 4, se eu ler 1 a 3, quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de facto, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exultamos no Senhor Jesus que crescem nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se de imoralidade sexual. Ou seja, para ser santo, a palavra santo quer dizer separado do pecado e separado para com Deus. Não é necessariamente uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida sempre nos cultos. Não, a Bíblia não aborda, não mostra esta ideia de santidade. Santidade é muito prático, transmite a ideia de afastamento do pecado e vestir com frutos de justiça. Aqui temos o padrão bíblico que em relações sexuais só são lícitos somente em casamento. Não pratica sexo antes ou fora do casamento. Imoralidade, a palavra prostituição nas versões mais antigas, imoralidade pode englobar relações ilícitas, por exemplo, em adultério,
pornografia ou, por exemplo, nutrir desejos sexuais fora do casamento. Então Deus quer que tu sejas puro no área sexual e deve controlar as suas paixões, não seja dominado pelas paixões sexuais, não prejudica o seu irmão por cometer adultério com a esposa. Deus vai castigar tu se tu andas em adultério ou pornografia ou outras coisas, sexo fora do casamento. Esta é a palavra aqui, eu não inventei a palavra, aqui diz isto. Deus quer pureza em nossas vidas. Eu vou ler o resto deste trecho aqui. A vontade de Deus é que sejam santificados, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Ainda temos desejos, tentações, eles não vão embora quando nós recebemos a justiça de Deus. Como os pagãos que desconhecem a Deus, neste assunto ninguém prejudica seu irmão, nem dele seu proveito. O Senhor castigará todas estas práticas. Repara esta palavra, o Senhor castigará todas estas práticas. Claro que Deus perdoa, mas vai haver sequelas, vai haver consequências se nós andamos fora da vontade de Deus, se nós não queremos agradar a Deus. É muito sério, cabe a mim para pregar aquilo que está escrito aqui por um apóstolo. Amém. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. E a pergunta que surge depois de ler este patamar tão alto que, humanamente falando, é impossível para nós andarmos puros e santos neste mundo com tantas tentações e seduções na média, maneira que as pessoas vestem-se. E a resposta é encontrada em Romanos 6 e 8. Quando nós somos batizados em Cristo, significa que o velho homem já está crucificado. Não é preciso pensar em duas naturezas. O velho homem foi crucificado, mortificado. Agora cabe a nós mortificar os nossos desejos. Somos unidos com Cristo quando nós somos batizados nas águas. E Cristo vive em nós, já não vivemos, Paulo diz, é uma verdade. Então, esta é a solução de Deus através do Espírito Santo para resolver o problema da santidade. Ele diz, reconhece, confesse que o velho homem foi crucificado com Cristo na cruz e tu foste ressuscitado com Cristo. Olha para Romanos 6, por favor. O 4, instrução, é esforçam-se de ter uma vida honesta de trabalho, tranquila, uma vida de trabalho, trabalhando sem depender dos outros, não metendo o nariz nos negócios dos outros. Vamos ler isto em capítulo 4, 11 e 12. Esforçam-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como Paulo fez quando ele não tinha sustento em Tessalônica, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependem de ninguém. O pastoreado não deve ser maneira de se enriquecer, ter uma casa grande, ter um jato, ter muito dinheiro. Paulo avisa que nós devemos viver uma vida honesta e não devemos explorar os membros da igreja através do dízimo. A nossa maneira de pensar deve ser, eu quero abençoar e dar quanto mais dinheiro que eu posso ao aliviar sofrimento, por exemplo, com órfãos, com pessoas velhos que não têm assistência social, como em África ou Índia. Então, Deus muda
e a nossa maneira de ser, em vez de ser ganancioso e viver por nós próprios, a direção de Deus é para trabalhar, a norma é para trabalhar. E há exceções, os nossos filhos, adolescentes, os estudantes, os órfãos que não têm sustento nenhum, os pensionistas, os obreiros no ministério que têm uma chamada, mas tem de ser confirmado pela igreja, não é qualquer pessoa que diz, agora já não vou trabalhar, mas confirmado por outros pastores, outros irmãos, uma igreja que confirma a chamada, elas podem ser sustentadas se for uma igreja grande. Se não for, não há nada errado para ser uma vendedor de tendas, a trabalhar em part-time, como eu fiz. Como Deus dirige a tua vida. Mas, principalmente, seja honesto com o dinheiro e anda decentemente. Então, quatro instruções: cresce em amor, cresce em fé, não seja abalado, seja puro com mulheres ou com homens, especialmente no internet, e esforce-se de ter uma vida honesta. Se tens uma pergunta, faça favor de fazer uma pergunta depois deste vídeo, e passa este vídeo se gosta deste vídeo e quer que a palavra de Deus seja mais transmitido, passa o vídeo para outros, por favor. Amém.